Olá, a gente novamente nesse encontro tão importante para a gente, que é esse encontro online, ainda nesse período de pandemia, para a gente só contextualizar. Já faz mais de um ano. E assim, hoje nós vamos estar aqui com o nosso grupo Maria de Nazaré, que é um grupo que está fazendo um trabalho bem bonito com a evangelização infantil, com a juventude espírita e os estudos que a gente tem semanais. E queremos agradecer a presença de todos aqui, essa live gravada, importante, porque você pode assistir depois e pode também compartilhar para quem você acha que precisa e que vai levar essa mensagem. Se você se tocar, se você sentir que fez a diferença para você, por favor, curta essa palestra, siga a nossa página e compartilhe. O que a gente está faltando hoje em dia é fazer o compartilhamento do amor, né? De mensagens positivas e de mensagens que vão fazer com que a gente cresça mais, cobrindo um pouco e amenizando essa energia que está difícil da gente levar nesse dia a dia, de muitas lutas e de muitas confrontações, né, com a gente mesmo e tudo. E essa palestra de hoje vai ser uma palestra que vai dar muita direção para a gente, principalmente nós espíritas, que precisamos buscar o nosso caminho às vezes, né? Fortalecer nossa fé também. Hoje eu não quero perder muito tempo aqui, quero primeiro agradecer todo mundo que já está chegando na live, obrigada nesse dia lindo de sol, e eu não quero perder muito tempo porque é uma palestra é uma palestra que a gente vai poder ter tempo para fazer perguntas. Eu gostaria que vocês colocassem suas perguntas na caixinha. Se você estiver assistindo essa live já depois, pode colocar nos comentários que nós vamos responder a todos, tá bom? E eu fiz uma escolha hoje do pedacinhos de algumas partes que eu selecionei no livro Paulo e Estevão, e eu vou ler rapidinho aqui para vocês antes da nossa prece, tá bom? Que é o seguinte: quem não sabe, Paulo e Estevão é um livro lindíssimo de uma coleção psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e Paulo, antes de ser Paulo, ele foi Saulo, né? E aqui ele são partes em que ele ainda está fazendo a mudança dele, e ele está dentro dessas tumbas e desses novos cristãos, né? Que estavam começando a divulgar a palavra de Jesus, e ele está ali ouvindo, aprendendo. Vale a pena ler esse livro, é emocionante, é um livro fantástico que está sempre na minha companhia. E aqui, num desses ensinamentos que ele estava lá, ele escutou isso aqui. Além do mais, Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Na marcha, temos oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Aí a outra partezinha que eu quero falar é: Jesus deu ao mundo quanto possuía e, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. E com isso, eu ontem escutei uma coisa que falava assim: às vezes o que eu sei é o que você não sabe, o que você sabe é o que eu não sei. Então a gente está sempre aprendendo, por isso que a gente tem que ter muita empatia com o próximo, porque a gente aprende todo dia e a gente pode doar todos os dias, né? E com essa mensagem a gente vai relaxar agora, vamos fazer a nossa prece inicial, e peço a todos que elevem o pensamento ao Pai Maior, acalmando seu corpo, sua mente, seu coração. E assim pedimos, meu Pai querido,
amado, pela bênção nessa palestra que iniciamos hoje, trazendo a nós o conforto, o ensinamento, o direcionamento para a nossa caminhada. Pedimos que o Senhor oriente a Cláudia, para que as palavras que venham sejam necessárias a todos que estão presentes, da maneira que for. Pedimos também, Pai, que acalme o coração de todos, que dê fé, que dê fortaleça a coragem e a resignação de todos. E assim sendo, Pai, iniciamos a nossa palestra de hoje. A Cláudia está chegando, Cláudia Verdini, ela é uma trabalhadora espírita, educadora espírita há muitos anos. Ela hoje faz parte da área internacional de educação infanto-juvenil do SEI, que é o Conselho Espírita Internacional. Bem-vinda, Cláudia, estamos te esperando e a palavra é sua. Obrigado, querida amiga. Bom dia, pessoal. Bom dia, queridos companheiros da comunidade espírita Maria de Nazaré. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente com vocês para estudarmos juntos, para refletirmos juntos sobre esse tema tão importante na atualidade. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos e esperamos que esse domingo seja muito proveitoso para cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. O tema que nós vamos desenvolver no dia de hoje, ele é um tema de grande importância para a atualidade em que todos nós estamos inseridos e todos nós estamos vivendo. Hoje em dia, encontramos nos lares, encontramos na sociedade grandes desafios a serem superados. E qual seria o compromisso do espírita, ou seja, o compromisso de cada um de nós dentro desse processo de transição que todos nós estamos atravessando? É importante nós compreendermos, partindo de um princípio, do que significa a palavra evangelho. Evangelho é derivada de uma palavra grega chamada evangelion, que quer dizer boa mensagem, boa notícia, boa nova. E evangelho foi utilizado pelos discípulos de Jesus para descrever a boa nova, a boa notícia que Jesus trouxe para todos nós. Então, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos mais importantes, sendo que o evangelho de Mateus, que é o que nós vamos utilizar, é o único que foi escrito com Mateus convivendo diretamente com Jesus naquela época. Então, é importante nós sabermos que o evangelho significa a boa nova, a mensagem nova, a boa mensagem, a boa notícia que Jesus trouxe para todos os corações aflitos e necessitados de consolo, de direção, de apoio e de coragem para enfrentar todas as dificuldades e os desafios que fazem parte da vida de cada um de nós. Então, seguindo, é importante também nós partirmos do princípio que antes da chegada de Jesus, aquela época, a lei era regida pela lei mosaica, através dos 10 mandamentos que Moisés recebeu da espiritualidade e que tinha como objetivo principal disciplinar o povo, né? Disciplinar a todos nós, quem sabe, estarmos vivendo naquela época. Então, aquela época necessitava de disciplina, necessitava de ordem, necessitava de uma regra de conduta. Então, através de Moisés, aquele povo recebeu essa direção
recebeu essa regra de conduta, essa lei disciplinar para organizar a estrutura, o funcionamento daquele povo. Mais adiante, quando já estavam habituados, mais ou menos, à disciplina, à leitura de Moisés, Deus, nosso Pai, em sua misericordiosa bondade infinita, nos envia o maestro de todos os maestros, não? Nos envia o modelo, o mestre, modelo e guia da humanidade. Aquele enviado por Deus para nos mostrar o caminho a seguir, rumo ao processo educativo, ao processo evolutivo de todos os seres. Então, com a chegada de Jesus, Jesus modifica completamente a lei de Moisés, a lei mosaica, e prescreve somente 2 ensinamentos. Os ensinamentos mais importantes que deveriam conduzir, que deveriam reger, que deveria ser o guia do caminho que todos nós necessitamos trilhar. Então, com a chegada de Jesus, a lei de Moisés foi transformada, contendo a nova lei, contendo 2 itens de extrema importância. De extrema importância para nós, compromissados com a doutrina espírita, compromissados com ser melhor a cada dia. Essa lei, essa nova lei trazida por Jesus, é vigente até hoje e é muito mais importante, é muito mais necessária nos dias de hoje. Então, qual seria essas 2 informações importantes, esta prescrição importante que Jesus nos trouxe e que resume toda a sua doutrina e que resume todos os seus ensinamentos e que resume toda a orientação que Deus quer que nós, filhos desse Pai amoroso, sigamos para que consigamos a evolução que necessitamos. É muito importante nós nunca nos desviarmos deste foco. Somos espíritos imortais que fomos criados simples e ignorantes, mas condenados, entre aspas, a chegarmos à perfeição. Então, nosso objetivo como espíritos imortais é chegarmos à perfeição. E somente chegaremos à perfeição através do nosso processo de educação moral, através do nosso processo de transformação moral. Quantos de nós estamos há muitos anos, quem sabe há muitos séculos, ouvindo sempre a mesma colocação? A transformação moral, a reforma íntima, a mudança de conduta. Mas por que nós ainda não conseguimos dar, muitos de nós, pelo menos o pontapé inicial para conseguir essa conquista? E é sobre isso que nós vamos estudar um pouquinho e refletir sobre o que cabe a nós neste grande processo de transição planetária, nesta grande dificuldade que estamos atravessando, todo o mundo, a humanidade inteira está atravessando nesse momento. Por que nós deixamos sermos abatidos por um vírus minúsculo, que nem podemos visualizar, que não seja através de um microscópio? Por que nem todas as armas nucleares é capaz de destruir esse vírus, esse inimigo invisível que tem afetado há quase um ano, há mais de um ano, a vida
de toda a humanidade. Não podemos esquecer que, além desse vírus, nós temos um outro vírus que carregamos dentro de nós e que é tão violento, é tão devastador quanto o vírus que estamos atravessando nesse momento. Então, é necessário nós aprendermos como derrotarmos este vírus, porque o vírus do Covid, com a vacinação, com a cada vez mais a tecnologia, a medicina se debruçando sobre ele, buscando e encontrando mecanismos para derrotá-lo ou para controlá-lo, em questão de algum tempo, assim como outros vírus que já vieram de maneira tão agressiva, este também será controlado. Mas há um vírus tão letal quanto esse, que depende de cada um de nós para ser abatido. E é o vírus que compromete consideravelmente o avanço da humanidade em direção ao mundo de regeneração. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. O nosso compromisso com o Evangelho, tendo como objetivo banir da face da terra este vírus tão difícil, tão agressivo e que causa tanto mal a todos nós. Então, Jesus, transformando a lei mosaica, ele vem nos fazer duas prescrições importantíssimas, que deveria passar a ser o lema de nossas vidas, que deveria passar a ser a bandeira de nossas vidas, o código de conduta de cada um de nós. Mas como trazemos dentro de nós instintos ainda tão difíceis, tão arraigados dentro de cada um de nós, tem sido extremamente difícil vencermos este desafio. Mas Jesus não desanima. A espiritualidade superior não desanima e continua nos enviando mensageiros, mensagens através de conferências, através de livros, através de vídeos, através de músicas, para que nós nos conscientizemos cada vez mais da importância que está em nossas mãos para modificar, para mudar, para transformar a sociedade em que estamos inseridos, o mundo em que estamos inseridos. Então, o primeiro ensinamento que Jesus traz para nós, contido no Evangelho, a boa nova, a boa mensagem que Jesus nos oferece, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que está no Evangelho de Mateus, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Então, já sentimos aqui um peso em nossa responsabilidade. Porque o que Jesus queria dizer, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Quantos de nós, quando somos perguntados, amas a Deus? Certamente vamos responder, mas claro que sim. Claro que eu amo a Deus. Mas será que realmente nós compreendemos o significado dessa prescrição de Jesus? O que seria, na visão de Jesus, na visão dos seus ensinamentos, esse amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito? Jesus não diz aqui que somente amemos a Deus, mas ele vai aprofundando cada vez mais a noção que nós precisamos ter deste amor, a profundidade deste amor. E vamos ver isso um pouquinho a seguir. Amar a Deus
de todo o nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito, não é somente um ato de fé, não é somente um sentimento que nós desenvolvemos por Deus. É uma decisão, é uma escolha, é um despertar, é um processo íntimo e pessoal de cada um de nós. É um processo individual de cada um de nós. Porque amar a Deus com essa profundidade que Jesus nos ensina e que encontramos nos evangelhos é muito mais do que acreditar, é muito mais do que agradecer. É um relacionamento estreito e profundo, que foge às palavras ditas da boca para fora, que fogem, muitas das vezes, a atos já habituais para todos nós, que já não paramos para refletir, que não sai de dentro de nós. Por isso que esse amar a Deus de todo o nosso coração, quer dizer, empregando todos os nossos bons sentimentos, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, é um processo íntimo de cada um de nós. Não existe uma fórmula. Como Lu se referiu ao livro Paulo Estevão, que é para nós uma preciosidade e deveríamos não somente ler, mas estudá-lo de maneira profunda, ali temos Paulo encontrando Jesus na estrada de Damasco e mudando completamente a sua vida. Amar a Deus é quando nós, em nossa estrada de Damasco, encontramos Jesus e tomamos a decisão absoluta de segui-lo, independente de qualquer circunstância. Em este momento, nós estamos aprofundando de maneira absoluta e sem igual o nosso amor a Deus, de todo o nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito. Então, precisamos refletir sobre isso. Como está o meu relacionamento? Como está o meu relacionamento com Deus? Como está a minha conexão com Deus? Ela se faz através de uma oração com palavras já decoradas? Ela se faz através de uma oração rapidamente, por obrigação, porque preciso fazer uma oração? Ela se faz somente através dos momentos que nós necessitamos de ajuda, que nós necessitamos de socorro, de consolo? Como está a nossa relação íntima com Deus? Então, é o primeiro ponto que nós precisamos refletir quando estamos nos referindo ao compromisso do espírita, ao compromisso de todos, espíritas ou não, com o Evangelho, com a Boa Nova, com os ensinamentos preciosos que Jesus veio nos trazer. O primeiro ponto de reflexão: como eu sinto o meu amor a Deus? Como eu defino o meu amor a Deus? E por isso eu disse que é um processo íntimo, individual e pessoal. É um caminho que nós precisamos encontrar entre nós e Deus, sem intermediários. É um caminho em que nós primeiro necessitamos buscar onde está Deus. Porque muitas das vezes nós não sabemos onde encontrá-lo. E é muito fácil. Basta termos tempo, que é uma palavra extremamente difícil para nós, tempo, para pararmos e buscar Deus. Porque o nosso tempo é muito limitado. Temos tantas coisas para fazer no dia a dia que não temos tempo para Deus. E por isso a nossa oração é sempre de maneira rápida, é sempre automática, é sempre é sempre decorado, frases feitas, frases que falamos da boca para fora.
Quando, na verdade, o nosso contato com Deus precisa ser no nosso íntimo. Buscar Deus no nosso íntimo. E se eu tenho dificuldade com isso, vou buscar Deus através da natureza. E olha que lugar maravilhoso de buscar Deus que não seja na Holanda, nesta época, no meio das maravilhosas tulipas que eu tanto amo. Buscar Deus para poder conversar com Ele, para poder analisar como está o nosso relacionamento. Se estamos em conflito, o plano que Ele tem para nós está em conflito com o plano que eu quero para a minha vida. Por isso que estamos perdidos, por isso que estamos desesperados à frente dos desafios que se fazem presentes. Por isso que não encontramos as respostas e as soluções. Pessoal, aqui estamos de volta, mais uma vez, para dar continuidade ao nosso estudo, às nossas reflexões. Então, nós estávamos falando a respeito que esse amor a Deus, ele é um compromisso íntimo, individual, uma escolha de cada um de nós. E para que nós possamos compreender esse significado, o significado desse ensinamento que Jesus nos deixou, é importante, como eu dizia, este contato íntimo entre eu e o Criador. Então, para determinarmos como anda o nosso amor a Deus, de uma maneira profunda, de uma maneira real, de uma maneira pessoal, é necessário buscarmos essas respostas dentro de cada um de nós, sem esquecermos que o amor de Deus, ele é extraordinário. E ele, dentro deste amor, ele tem um planejamento para cada um de nós. Então, amar a Deus também é reconhecer este planejamento, reconhecer que dentro deste planejamento para nós, Deus está preocupado com o melhor para cada um de nós. Deus está preocupado com o nosso avanço, com o nosso processo educativo. Então, mesmo que muitas das vezes nós não compreendamos este plano, amar a Deus significa um esforço extraordinário para tentarmos compreender os desafios que nos apresentam, sabedores que esses desafios fazem parte deste plano de Deus para cada um de nós. Então, o que dificulta muitas das vezes esse nosso contato com Deus é a nossa maneira de reagir quando as dificuldades chegam à nossa vida, quando os desafios chegam à nossa vida. Que o nosso primeiro pensamento é: por que eu? Por que necessito passar por isso? Por que este desafio chegou na minha vida, esta dificuldade? Quando, na verdade, quando nós apresentamos este amor a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso espírito, não há perguntas. Não buscamos saber por que eu, porque já sabemos. Por que eu estou passando por esses desafios? Porque são lições que eu necessito aprender. São lições que eu ainda não aprendi. Porque se nós vivêssemos sem nenhum desafio, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma dificuldade, como saberíamos se de verdade estamos aprendendo a lição? Se de verdade estamos avançando neste nosso processo de educação, neste nosso processo de reforma íntima e de reforma moral. Então, Deus apresenta o amor infinito dele por nós, quando ele nos oferece
os desafios, as dificuldades, porque através desse processo, se nós soubermos passar por este processo, se nós demonstrarmos o amor a Ele, confiando plenamente nas mãos dEle, as dificuldades, os desafios que nós temos que enfrentar, certamente o nosso estágio dentro desses desafios e dessas dificuldades seriam muito menores. Porque, na verdade, nós lutamos contra os desafios, nós lutamos contra as dificuldades. E o amor a Deus se faz de maneira íntima, pessoal, individual, quando nós colocamos nas mãos de Deus todo o plano que Ele tem para cada um de nós. E como isso é difícil, né? Isso nos faz pensar que esse nosso relacionamento com Ele, esse nosso relacionamento de amor recíproco entre eu e Ele, está um pouco equivocado. Não está tão nítido, não está um canal tão claro, não está um canal reluzente, mas está um canal de comunicação defeituoso. A nossa conexão com Ele não está tão boa quanto a nossa conexão pela internet. Então, necessitamos esse despertar interior, necessitamos conversar com Ele de uma maneira profunda, para que este mandamento de amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito, seja um compromisso de cada um de nós, não um compromisso que esteja assinalado nos livros, que esteja assinalado nas mensagens, nas palestras, mas um compromisso que esteja assinalado na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Esse amor precisa sair de dentro de mim, aceitando todas as orientações, aceitando todos os caminhos que esse Pai amoroso me mostra, me conduz, solicitando a Ele forças e coragem sempre para vencermos os momentos mais duros. Porque se nós temos esse relacionamento estreito com Ele, se esta comunicação está clara, lúcida, reluzente, nós vamos encontrar as respostas e nós vamos encontrar a melhor solução para enfrentarmos os desafios e as dificuldades. Chico Xavier nos fala de maneira brilhante: confiar em Deus. Em todo instante, confio em Deus. No que faço, penso em Deus. Com quem vivo, amo a Deus. Por onde sigo, sigo com Deus. No que acontece, Deus faz o melhor. Tudo o que tenho é bênção de Deus. Então aqui nós temos de uma maneira lindíssima, clara e profunda, o que resume o nosso amor a Deus de acordo com os ensinamentos que estão contidos no Evangelho. Então, somente essa mensagem deveríamos colar, imprimir e colar na geladeira da nossa casa, para que nós pudéssemos ler a todo instante e para que nós pudéssemos fazer esse trabalho íntimo de conexão entre eu e Ele. Porque a conexão necessita ser entre eu e Deus. O meu relacionamento para com o Pai. Então, este é um ensinamento de grande importância que nós precisamos aprender. Nós precisamos compreender a importância desse ensinamento, porque senão estaremos andando em círculo. Continuaremos perdidos diante dos desafios, diante dos sofrimentos, diante das necessidades duras e tristes que se apresentam em nossa vida. Então, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o nosso espírito se resume em colocar nas mãos de Deus a nossa vida.
É necessário colocarmos nas mãos do Pai a nossa vida, de maneira aberta, de maneira simples, de maneira amorosa, de maneira firme e confiante, que Ele nos guiará no vale das sombras. Ele será a luz, o Evangelho será a luz que nos guiará. E dando continuidade, também necessitamos compreender que amar a Deus não é um ato de submissão, não é um ato automático, por isso que eu disse que é pessoal, íntimo, individual de cada um. Muitas das vezes, nós pensamos que estamos demonstrando o nosso amor a Deus através do nosso trabalho na área social, através do nosso trabalho no centro espírita, através da nossa dedicação aos templos religiosos, através do jejum que os muçulmanos fazem durante o período de Ramadã, que são 30 dias de jejum, enquanto o sol brilhar, só podem comer depois que o sol se vá. Necessitamos compreender que amar a Deus é servir Deus em todos os momentos de nossa vida. É servir as suas leis, é obedecer às suas leis em todos o momento de nossas vidas. É ser fiel aos seus ensinamentos. É ser fiel aos caminhos que nos aponta. É ser fiel às instruções que nos chegam através dos mensageiros espirituais. Que Jesus foi um grande profeta para a religião islã, e é através desses ensinamentos que nós amamos a Deus. Através do vivenciar estes ensinamentos. Não podemos mais amar a Deus através dos livros, através das palestras, através dos congressos, através das mensagens. Necessitamos amar a Deus através de um movimento contínuo de servir às suas leis. Através de fazer tudo o que temos que fazer, colocando o amor como base de todos os nossos atos. Colocando o amor como base de todos os nossos pensamentos. Porque quando colocamos o amor como base da nossa vida, nós estamos cumprindo com o dever que nós precisamos cumprir perante as leis de Deus. E quando eu faço isso, servir a Deus, ajudar ao próximo, auxiliar o meu irmão, não é um peso. Compreender o meu irmão e suas necessidades, compreendermos que somos todos iguais, independente de onde estejamos vivendo, independente da nossa religião, independente da cultura do nosso país, todos somos iguais, porque somos filhos de um mesmo Pai. E o amor deste Pai se faz presente através das inúmeras oportunidades que nos facilita para que a gente possa fazer o bem, para que a gente possa servir, para que a gente possa fazer o que Ele vem tentando nos ensinar, tentando fazer com que a gente desperte para o verdadeiro sentido na nossa vida. Porque passamos toda uma vida buscando ter coisas, buscando possuir coisas, buscando ser felizes, mas de uma maneira equivocada. Porque mesmo nós, espíritas, muitos de nós, ainda não nos demos conta de que somos espíritos imortais, que estamos aqui hoje e que estaremos do lado de lá amanhã. Que essa nossa vida é temporária, que é uma grande escola onde estamos aqui para aprender a sermos melhores, para aprender a seguir a lei de amor, que é a lei que Deus nos oferece diariamente em todos os momentos de nossa vida. Então, até quando nós vamos buscar
artifícios para viver a nossa vida? Até quando vamos adiar o nosso compromisso, espíritas ou não, com a vivência do Evangelho? Porque o caminho é só um. O caminho da nossa felicidade é a nossa transformação moral, é a nossa evolução como espírito imortal. Então, dentro desta grande transição que estamos atravessando, mais do que nunca necessitamos desse contato com Deus. Mais do que nunca necessitamos servir a sua lei de amor. Mais do que nunca necessitamos nos conscientizar do que é servir a lei de amor. É servir em todos os momentos, onde quer que nós estejamos, fazendo o que tivermos que fazer, mas termos a lei de Deus, termos a lei de amor como o máximo código de conduta de cada um de nós. E quem melhor do que Madre Teresa de Calcutá para nos dizer de maneira brilhante o que é servir em todos os momentos de nossas vidas. O exemplo brilhante que temos não só dela, mas de todos os outros. E muitos de nós podemos perguntar, mas era a Madre Teresa de Calcutá? Mas era Jesus? Mas todos nós estamos num processo de chegarmos lá um dia. O que não podemos é perder tempo. O que não podemos é estarmos estacionados reclamando, enumerando desafios, enumerando dificuldades, esperando que cheguem os dias melhores. Hoje é o dia que nós temos que viver. Hoje é o dia mais importante da nossa vida, porque nós não sabemos se vamos ter o dia de amanhã. Então, hoje é o dia para servir a lei de amor. Hoje é o dia de praticarmos o nosso compromisso com o Evangelho, que é vivenciar o Evangelho em todos os momentos do nosso dia a dia. Aqui teria uma imagem de Joana de Ângeles, que no livro Vida Feliz nos fala a respeito deste dever de amor ao próximo. Agradece a Deus a tua existência, louva-o mediante uma vivência sadia, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Então, amar a Deus também significa cumprir os nossos deveres dentro da vivência do Evangelho. E mais adiante vamos encontrar em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, nas Instruções dos Espíritos, Lázaro também enfatizando a necessidade de cumprirmos com o nosso dever. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Que profundidade! Não nos deixa dúvida do papel que cabe a cada um de nós. Não nos deixa dúvida do compromisso que todos nós, espíritas ou não, precisamos ter com esse dever de amar a Deus através do nosso servir, através da nossa compreensão das suas leis, dos seus desígnios, do seu plano para a vida de cada um de nós e através da nossa conduta, através do amor em todos os nossos pensamentos, atos e sentimentos. O exercício de amar é o que nos cabe fazer. É o grande compromisso que temos com esta primeira prescrição que Jesus nos aponta no Evangelho. Amar a Deus de todo o nosso coração, quer dizer, colocando todo o nosso mais profundo sentimento, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito. Isso se resume no exercício de amar.
que é o grande exercício que nós precisamos começar a praticar. É o maior, o ponto fundamental das nossas vidas neste exato momento. O exercício de amar. Amar do íntimo do nosso ser, porque muitas das vezes nós dissemos ao outro: eu te amo, eu amo a natureza, eu amo os animais, eu amo os meus filhos, eu amo o meu trabalho na doutrina espírita, eu amo... Mas será que eles sentem o nosso amor por eles? Será que a natureza sente o nosso amor por eles? Quantas das vezes passamos ao lado dela e nem sequer a olhamos? Quanto mais dizer bom dia, sol, bom dia, tulipas, parar e escutar o canto dos pássaros. Outro dia eu me dei conta disso, porque eu mudei de país, estou vivendo num outro país, onde existe muito pouca natureza, né? Então eu senti muita dificuldade de encontrar a natureza. E eu me queixava, né, que sentia falta do verde, sentia falta das flores, sentia falta. E ficou um relacionamento com Deus, né, um pouco conflituoso, de tanto que eu enumerava o que eu sentia falta. Um belo dia à noite, em torno de 8 horas da noite, eu resolvi abrir a porta da casa e olhar lá fora, com todo o calor que o país apresenta, e fiquei extremamente assustada e emocionada, porque eu ouvi o canto de um grilo. Eu jamais poderia imaginar que neste país, com a temperatura tão alta, com a falta de umidade, com uma secura no ar tão profunda, eu iria encontrar um grilo cantando. Então eu parei naquele momento e verifiquei a presença de Deus em nossa vida, através do canto do grilo. Então, nós necessitamos esse exercício de amar, mas que seja recíproco, que a natureza sinta que a gente a ama de verdade. Os animais, o nosso companheiro, a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso trabalho, não é somente da boca para fora, mas que eles sintam no íntimo deles que realmente os amamos com o mais profundo do nosso ser. E Jesus, depois desta primeira prescrição, que seria amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu espírito, que eu acho que já temos informações suficientes para reflexões profundas, Jesus complementa. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E aqui chegamos num ponto também de grande importância no que diz respeito ao nosso compromisso com o Evangelho. O nosso compromisso com a lei de amor. E como é difícil amar ao próximo como a nós mesmos. Muitos de nós, eu já ouvi várias vezes dizendo: como posso amar ao próximo se eu não amo a mim mesmo? Se você não ama a si mesmo, é mais um sinal importantíssimo de que sua conexão com Deus está com interferência. É um sinal que você ainda não compreendeu a razão do seu viver, a razão da sua existência. Então, mais do que nunca, necessita deste encontro íntimo entre você e Deus, entre você e o Pai. Porque, através desse encontro íntimo, nós vamos descobrir inúmeras razões para amarmos a nós mesmos. Amarmos e valorizarmos esta oportunidade que todos nós temos de estarmos hoje aqui encarnados. Porque muitos estão aqui desencarnados, desejando esta nova oportunidade de aprendizagem, esta nova oportunidade de colocar em prática, de vivenciar o compromisso estabelecido com o Evangelho.
Então, a primeira coisa que nós precisamos ter de uma maneira muito fácil e forte em nossa vida, que o próximo, mais próximo, nós encontramos dentro da nossa família. E muitas das vezes é onde encontramos o próximo mais difícil, mais complicado. E quanto mais complicado, mais próximo de nós ele está, pelos laços consanguíneos e pelos laços espirituais. Então é necessário nós despertarmos que amar ao próximo não é aquele próximo que está na campanha do quilo, não é somente aquele próximo que está na campanha do quilo. Não é aquele próximo que eu vou doar as roupas, mas o próximo, mais próximo, onde necessitamos iniciar este processo de amor, é aquele próximo que está dentro do nosso lar. É aquele próximo que convive conosco dentro da nossa família. É aquela convivência que vai formar o cidadão que irá atuar na sociedade. Porque o lar é a primeira escola que o espírito frequenta. É ali que ele vai desenvolver os caracteres positivos ou negativos para depois atuar na sociedade. E quem será o próximo que virá depois? Todos aqueles que passam por nossa vida, no nosso dia a dia. Isso é muito importante a gente se conscientizar, porque isso faz parte do nosso compromisso. É a lei maior que temos que cumprir. É a lei divina que temos que cumprir, que é a lei de amor. Então, o próximo vai ser aquele que eu vou encontrar nas ruas, que eu vou encontrar no supermercado, que eu vou encontrar no meu ambiente de trabalho, que eu vou encontrar o motorista do táxi, por exemplo, aquele que vai me atender no supermercado. Esse é o próximo. Porque quantos de nós confundem que amar ao próximo é somente trabalhar na área social? É somente doar o material. Mas a caridade mais difícil é aquela que nós doamos o nosso amor, a nossa compreensão, o nosso perdão, o nosso entendimento, que muitas das vezes aquele próximo nos agride. Muitas das vezes aquele próximo não nos agradece. Mas o dever para com Deus não espera agradecimento. A lei de amor que Deus espera que a gente execute, que é o nosso dever, ela não busca agradecimentos. Ela não busca a luz dos holofotes. Ela não busca 100 mil likes no YouTube. Amar ao próximo, ele precisa ser do íntimo de cada um de nós. Por isso a grande importância, gente. Quantas vezes a gente vem ouvindo a mesma coisa? Quantas vezes a gente vem ouvindo amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaria que fizesse por você? Quantas vezes a gente já ouviu isso? E por que a gente ainda não segue este compromisso? Porque nós ainda não fizemos este contato íntimo com Deus. Ainda não o descobrimos dentro de nós, ao nosso redor. E por isso, nós nos encontramos ainda perdidos no nosso dia a dia, pensando que estamos fazendo muito, pensando que estamos nos dedicando muito à causa espírita ou à área social, quando, na verdade, necessitamos fazer uma reflexão íntima e verificarmos como anda o nosso compromisso em relação ao amor a esse próximo, como a nós mesmos. Vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, também importantíssimo para a nossa reflexão, no capítulo
11, no item 4. Amar o próximo como a si mesmo. Olha que está de maneira destacada. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É simples. A fórmula é simples. Nós é que complicamos, porque a gente não quer fazer dessa maneira. A orientação do Evangelho é muito simples, é muito clara, é muito fácil de se compreender. É pequena e de fácil entendimento a linguagem. Mas nós complicamos, porque nós trazemos dentro de nós ainda tão enraizados os nossos instintos inferiores, que mesmo com tantas ferramentas para a nossa transformação moral, a gente ainda luta interiormente para fazer essa transformação. Porque a mensagem é muito clara, é muito simples. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres. Vejam que novamente os Espíritos nos falam do nosso dever, do nosso compromisso. Todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Gente, como é fácil. E como é difícil. É um paradoxo. Porque necessita de uma luta interior. Necessitamos, primeiramente, desse despertar. Por que eu preciso? Não é porque o Evangelho disse, não é porque a Cláudia na palestra disse, não é porque o mentor espiritual da casa disse que eu tenho que amar ao próximo, que eu tenho que fazer aos outros o que gostaria. Não, gente. Eu preciso despertar dentro de mim para isso. Eu preciso estudar, eu preciso pensar, compreender para que eu possa vivenciar. Nós já falamos aqui em inúmeras palestras sobre isso. Não é um processo automático, necessita uma conscientização. Eu necessito, eu preciso, para a minha evolução como espírito imortal, eu necessito cumprir com o meu dever. E o meu dever tem como base a lei de amor. Mais adiante, também vamos encontrar no mesmo capítulo, com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, melhor indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Como eu disse no início, o egoísmo é a chaga da humanidade. Muito mais destruidor do que o Covid-19. Porque o egoísmo, ele se encontra na maioria de nós. E a vacina, o antídoto, é a transformação moral. Mas nós não estamos compromissados com essa transformação moral. Não existe uma vacina que eu vou tomar e eu fico prevenida contra o egoísmo. O egoísmo é o que causa tantos desastres na humanidade. Familiares, pessoais, sociais, todos os desafios que temos para vencer quanto humanidade, caminhando rumo ao mundo de regeneração, ele está infectado pelo egoísmo. Então, o nosso compromisso com o Evangelho, como já dissemos até agora, com a lei de amor, é destruir o egoísmo, não nos outros, porque achamos que tudo é problema dos outros, mas destruir dentro de nós mesmos. Porque quando começamos um processo de tratamento desta enfermidade, desse vírus dentro de nós mesmos, nós vamos olhar a vida de uma outra maneira. E para que não tenhamos dúvidas, aqui está a definição. Egoísmo é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidade em primeiro lugar.
em detrimento ou não do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. E como nós nos encaixamos nessa definição. Então, é mais um item que temos para refletir nesse domingo. Emmanuel nos diz, no capítulo 11, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral obsta, prejudica, é um obstáculo para o progresso moral. Então, nosso dever com o Evangelho tem como objetivo principal fazer com que o egoísmo desapareça da face da Terra. Começando por desaparecer, pouco a pouco, dentro de cada um de nós. Então, o nosso maior desafio com este compromisso é vencer o nosso interior. É conhecer e educar o nosso interior. É fazer com que a lei de amor esteja presente em nosso interior. E temos, em Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Todos nós já sabemos disso, muitos de nós já sabemos de cor esta frase, mas também muitos de nós ainda não nos conscientizamos da importância de vivenciarmos essa frase. Não é mais ficarmos no campo das ideias, filosofarmos. É necessário vivenciarmos. O momento requer de nós a vivência do Evangelho e não mais o estudo do Evangelho. Temos também no livro que é o Espiritismo. Reconhece-se, pois, é o verdadeiro espírita na prática da caridade por pensamentos, palavras e obras. É o amor ao próximo por pensamentos, palavras e obras. Gente, como temos o que refletir nesse domingo, né? Verdade. Como precisamos refletir sobre isso, né? E para finalizar, eu gostaria de mais uma vez enfatizar a necessidade da empatia em nossas vidas, que é compreender o ponto de vista de cada um de nós, compreender o seu estado anímico, os seus desafios, a sua história de vida. E como minha última palavra, né, minhas últimas palavras, eu vou contar de maneira muito breve uma historinha para finalizar o nosso estudo e para que faça parte da nossa reflexão. Se me permitem, eu vou ler a historinha. Numa carpintaria, as ferramentas se encontraram, fizeram uma grande reunião para falar de suas diferenças e aprovar determinadas soluções para facilitar o convívio entre eles, que estava muito difícil. Nesse momento, o martelo se pronuncia. Ele precisava renunciar, mas por que eu preciso renunciar à minha função? Por que vocês querem que eu saia da minha função? E todos diziam, é porque você faz muito barulho e você golpeia sempre com muita agressividade. Chegou a vez do parafuso, mas por que eu tenho que sair desta aglomeração, deste grupo, desta reunião? E todos falaram, é porque você está sempre muito confuso, sem saber para onde ir, dando muitas voltas para chegar ao ponto principal. A seguir veio a lixa, que estava preocupada. Ah, será que eu também preciso renunciar ao meu posto? Sim, você também precisa renunciar ao seu posto, disseram as outras ferramentas. Afinal de contas, você é muito áspera na sua maneira de tratar. E todas as vezes que alguém chega perto de você, é atrito, com certeza. A seguir, o metro se pronunciou. Eu também preciso renunciar ao meu posto? Eu preciso também ser afastado? Claro que sim, disseram todos. Afinal, você vive medindo os demais,
segundo a sua própria definição, segundo o seu próprio critério, como se você fosse o único perfeito. Neste momento, a discussão é interrompida porque chega o carpinteiro e começa o seu dia de trabalho utilizando todas as ferramentas que fazem parte do seu dia a dia dentro da carpintaria. E em pouco tempo, utilizando o martelo, utilizando a lixa, todas essas ferramentas, ele consegue produzir uma mesa maravilhosa. Ao final do dia, ao final do seu expediente, quando a carpintaria fica novamente deserta, a reunião das ferramentas volta a acontecer de uma maneira muito acalorada. E todos ficaram pensativos, um acusando o outro. Neste momento, o serrote, que ainda não havia se pronunciado, se pronuncia. Senhores, todos nós temos defeitos, porém, o carpinteiro... Então, como estávamos contando a história da carpintaria, quando o carpinteiro regressou ao seu lar, a reunião prosseguiu, as ferramentas ainda muito exaltadas, e nesse momento surge o serrote, que ainda não havia se pronunciado, e diz: Senhores, todos nós temos defeitos, porém, o carpinteiro trabalha com nossas qualidades. Isto é o que nos faz valiosos. Assim, vamos superar nossos pontos negativos e nos concentrarmos na utilidade dos nossos pontos positivos. Todos sentiram, então, como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalharem juntos. Este conto para nossa reflexão, para que possamos compreender a dificuldade de todos aqueles que convivem conosco, mas todos apresentam um ponto positivo, um lado positivo, que é com o qual todos nós necessitamos trabalhar. Então, que o amor ao próximo, como a nós mesmos, tenha como base sempre este conto da carpintaria, que eu acho muito ilustrativo para a nossa reflexão. Aproveito para agradecer a presença de todos, mais uma vez, aos queridos amigos do Maria de Nazaré e a todos os que estiveram conosco nesta manhã de domingo. Muita paz para todos. Oi, que bom, Cláudia. Obrigada. Foi meio corrido, mas a palestra linda, super profunda, que trouxe muito. Esse finalzinho é sempre aquela coisa, aquela máxima, né? Ninguém é 100% mal e ninguém é 100% bom, senão não estaríamos aqui, não é isso? E a gente aprendendo todo dia, evoluindo todo dia, graças a Deus. E estar aqui nessa palestra é uma oportunidade para essa evolução. E como você disse, é muita coisa para refletir, viu? Essa palestra tem que se ver e rever, voltar, pensar, analisar. De tantas que nós temos no nosso grupo. Aqui no canal do Maria de Nazaré, nós temos várias palestras com temas variados e que trazem muitas mensagens de amor e de conhecimento dessa doutrina e da parte mais importante, que é o nosso crescimento espiritual e moral. Foi um prazer, Cláudia, muito obrigada por você estar aqui. Eu só vou finalizar para que a gente faça a nossa prece, tá bom? Lembrando que no dia 6 de maio nós vamos ter a nossa próxima palestra, ainda online, com a Marina Sarinato, de novo, graças a Deus, e o tema é esforço pessoal. Não esquecendo que nos links abaixo aqui, nós temos os nossos os direcionamentos para a evangelização infantil. São 2 grupos, de 4 a 9, de 9 a 14. E para juventude espírita, a gente tem que trazer essa mensagem aqui para a Europa, né? A gente sabe disso. E nosso Instagram, Facebook e o WhatsApp Group, quem quiser participar também, é só ir nos links abaixo. Obrigada,
Obrigada por estar com a gente mais uma vez. E nós vamos agora fazer o encerramento com a Cláudia, pedindo a ela a gentileza de fazer a nossa prece final. Por favor. Mestre Jesus, mentores espirituais, responsáveis pelas atividades da comunidade espírita Maria de Nazaré, amigos espirituais que nos acompanham, que nos orientam, que nos protegem, que nos mostram o caminho a seguir. Agradecidos estamos ao Pai de infinito amor e misericórdia por esta oportunidade de uma vez mais estarmos reunidos para estudar o Evangelho trazido pelo Mestre Jesus. Que possamos meditar profundamente com todas as informações que recebemos na manhã de hoje, para que possamos despertar para o nosso compromisso, como espíritas ou não, no conduzir a transformação da humanidade rumo ao mundo de regeneração, estando conscientes de que essa transformação se inicia dentro de cada um de nós. Que sejamos nós a transformação que queremos para o mundo. Que possamos assumir de maneira definitiva o nosso compromisso com o Evangelho e com o progresso moral da humanidade. Permaneça conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E um beijo a todos e até a próxima vez. Beijo a todos. Até a próxima. Cláudia, obrigada. Obrigada, amiga. Obrigada.